Qual é a relação da deficiência da peça secretora no intestino das crianças com o aparecimento de alergia alimentar em lactentes não alimentados pelo leite materno? Olha, é uma pergunta boa, né? Pergunta boa, interessante, inteligente, e eu tenho certeza que foi alguém da área de saúde que fez isso. A peça secretora, ela é uma porção do intestino que expressa, que expõe um anticorpo chamado IgA. E é interessante, o paciente que nasce prematuro, ele tem deficiência dessa peça secretora. É um paciente que, de certa forma, nasce antes do tempo, essa peça secretora, por sua vez, ela não está sendo produzida adequadamente e, consequentemente, você acaba não conseguindo expressar esse anticorpo chamado IgA. E nós sabemos que a primeira proteção que a criança tem, né, uma das primeiras proteções, né, não é a primeira, mas uma das primeiras proteções, é justamente a interação desse anticorpo IgA com determinadas macromoléculas, fazendo com que essas macromoléculas, ou moléculas assim de alto peso molecular, moléculas que não foram adequadamente digeridas, né, elas sejam neutralizadas ali e não caiam na corrente sanguínea, não levando, então, induzindo o paciente a desenvolver alergia alimentar. Por isso que o paciente, uma das explicações do paciente ter mais alergia alimentar, principalmente aquele que nasceu com prematuridade, o intestino não formado adequadamente, né, ou seja, o corpo do paciente já é prematuro e o intestino também é prematuro, é justamente a deficiência na produção da peça secretora e, consequentemente, a neutralização dessas macromoléculas, dessas moléculas de alto peso molecular, por esses anticorpos e fazendo com que, então, essas macromoléculas penetrem na corrente sanguínea e induzam, então, uma reação imunológica. Porque quando a gente se alimenta, a gente justamente já come um alimento praticamente quebrado, né? Ou seja, com moléculas de fácil absorção e que não venham induzir uma resposta imunológica exacerbada. Agora, em situações como a prematuridade, situações onde o uso de remédios, por exemplo, você precisa tomar um antibiótico, por exemplo, antibiótico largo espectro, você machuca o teu intestino, né? Esse machucado do teu intestino, essa questão de uma diminuição da população de probióticos, que nós temos lactobacilos, faz com que a gente fique, então, com uma deficiência nessa seletividade e a gente acabe absorvendo essas macromoléculas. Pacientes também internados em CTI, que chegam a chocar, que chegam a ter uma diminuição da pressão arterial e que então tem uma diminuição súbita do fluxo sanguíneo para o intestino, isso leva a uma isquemia intestinal. Essa isquemia intestinal também leva perdão, um aumento da permeabilidade intestinal, ou seja, tudo isso é importante. Então a peça secretora, não me estendendo muito, é para isso, tá bom? É para expor a IgA e neutralizar então a macromolécula, evitando que o paciente tenha hipersensibilidade alimentar. IgE mediada ou IgG mediada também, tá bom? Um abraço, obrigado.